E aí, para quem não sabe, né? A gente vai ter dias aí, diz que existe até uma possibilidade de ter neve em Curitiba, hein? A missionária Raquel acabou de me mandar aqui. Olha aí a matéria. Olha só. Onda de frio histórica atingirá todo o Brasil. Temperaturas negativas, geadas e até neve em regiões inesperadas. Prepare-se, o Brasil enfrentará uma das ondas de frio mais intensas da história. A massa de ar polar que vai avançar sobre o país está sendo considerada por especialistas como evento climático sem precedentes, com temperaturas negativas, geadas amplas e até neve em áreas serranas. Mas o mais impressionante é o alcance nacional desse frio. Todas as regiões do país serão afetadas, incluindo a área do norte e nordeste, como Tocantins, Maranhão, sul do Pará. No sul, os termômetros chegam a marcar -10 em Bom Jardim, Serra de Santa Catarina. E até gelo negro se formou em rodovias, oferecendo risco extremo a motoristas na última onda de frio. Segundo o portal tempo.com, as temperaturas estão entre a 1% mais baixas já registradas em capital como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Especialistas explicam isso. Não se trata apenas de uma frente fria comum, mas de um vórtice polar excepcional associado à chamada amplificação polar, fenômeno que está permitindo que o ar gelado da Antártida avance com mais força até o Brasil. O frio histórico, essa será a quinta onda de frio de 2025 e pode não ser a última. A previsão é de mais uma massa polar intensa em agosto. Então, veja bem, o frio vai tomar o Brasil inteiro. Inteiro. Só que acontece algo, irmãos, que poucas pessoas vão falar. O que eu vou dizer aqui agora. Isso vai abrir um precedente para a ideia de que nós não estamos no aquecimento global. Olha só, Mancleia está em Salvador, está 22 graus. São Paulo está 12 graus. Tem pessoal no Nordeste? Tem um pessoal no Nordeste, irmãos, que entrou aqui hoje dizendo que está 17 graus. Acho que é Caruaru, né? Caruaru é aonde? Tá aí o irmão do Caruaru. Olha lá, ó. Aí, o irmão Carlos Roberto está dizendo que na Paraíba está frio. É o Brasil inteiro que está com frio. Só que daí, irmãos, entra o monarca aí, ó, tá destruindo a narrativa do aquecimento global. Por quê? Porque segundo irmão, presta atenção no que eu vou falar. Segundo cientistas sérios, né, que não são controlados pela mídia, eles dizem que nós estamos entrando na era glacial e não no aquecimento global. Então, eu vou colocar esse vídeo. O rapaz fala algumas palavras assim de baixo escalão. Olha só, a irmã Lara
Está dizendo que está 16 graus em Vitória da Conquista. Então, em Rondônia ainda não chegou o frio, porque em Rondônia tem a irmã Marlene lá do Instagram, está dizendo que está 32 graus. Então, a irmã Ana de Fortaleza diz que está frio em Fortaleza. O irmão Paulo, que está no sertão da Bahia, está dizendo que está frio. Rio de Janeiro, 17 graus no Rio de Janeiro, o povo está com frio, hein? Meu Deus. Mato Grosso, irmão. Mato Grosso, 17 graus. Mato Grosso é muito quente. Muito quente. Deus lhe abençoe, irmão Rubens. Ah, o guardião da fé está dizendo que Vitória da Conquista é normal. É normal. Bahia, 13 graus. Bonfim, Bahia, 13 graus. Não é normal 13 graus na Bahia, né? Agora, olha só o que o Monark falou. Olha lá. Ó. Olha lá. Não, qual que é a tendência do último momento? A gente está vendo a temperatura dos oceanos subir. Ah, para! Você acredita nessa historinha? Bom, não, essa aí você tem que acreditar, Monark. Teoria da conspiração, você tem que ter. As praias, cara, os ricos compram um monte de casa na praia e o nível do mar não sobe, pô. Se o nível do mar fosse subir assim, os preços das casas da praia seriam baixíssimos. Quem que ia querer comprar uma casa que daqui 1 ou 2 anos vai estar submersa? Mas não estão submersa. Tem as casas que estão no mesmo lugar há décadas, há 30 anos, há 40 anos, cara. O nível do mar está subindo muito, cara. Isso é mais uma pauta globalista de controle social, porque você é um servo das elites. Você não percebe porque você é muito burro, mas você é um servo das elites. Não é Você entendeu o que ele está falando? É interessante a forma que ele fala. Por quê? Porque se tivesse mesmo o nível do oceano subindo, os ricos não iam... Por exemplo, Balneário Camboriú está construindo o maior prédio da América Latina. Você acha que Cristiano Ronaldo, Neymar, o velho da Havan, iria investir bilhões, milhões para fazer um prédio gigantesco na orla marítima de Balneário Camboriú se os oceanos estão tomando água? Tem fundamento que o Monark está falando. E se verdadeiramente, como aí vem aí o próprio Elon Musk, o próprio Trump e outros falando sobre essa era glacial, que é o ciclo da Terra, ela esquenta e esfria. Agora, pasme, irmãos, eu não salvei o vídeo, mas eu não sei se alguém viu esse vídeo que eu vou falar aqui. Se alguém ouviu, confirme. Tem um cientista aí, ele falando, você sabe que a população mundial, 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas habitam, é a maior torre do mundo, é 0,5 quilômetro de altura. Irmãos, presta atenção. O camarada falou que nós, 8 bilhões de pessoas, nós não temos capacidade de destruir o clima do planeta inteiro. E ele explicou, presta atenção, isso é muito fácil de entender pelo Brasil, por exemplo. Nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil. Quanto de terra nós ocupamos no Brasil? De 220 milhões de pessoas. As pessoas no Brasil moram tudo perto do litoral. O centro do Brasil, a Amazônia, está intacta. Se você colocar 220 milhões dentro da Amazônia, ainda vai ficar muita área verde no Brasil inteiro e dentro da Amazônia. Eu vou repetir. Se nós pegarmos toda a população do Brasil e colocar dentro da Amazônia, fica muita área verde. Vocês não têm noção do tamanho da Amazônia.
Então, veja, esse cientista, ele diz que a população mundial ocupa apenas 7% de terra. Aí ele fala a dimensão da Antártida, ele fala a dimensão da Amazônia, ele fala a dimensão das áreas verdes. E ele fala, existe uma mudança climática onde tem muita população. Daí ele explicou. Imagine São Paulo, que era uma floresta e agora é uma selva de pedra. Aí você imagina o sol no concreto, imagine toda essa questão. Aquele ambiente ali pode ter mudança climática, mas não da forma que eles estão propagando. Quem compreendeu o que eu falei aqui? Jamais Alê Souto, a Amazônia ser o Jardim do Éden. O Jardim do Éden ficava lá no Iraque, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Vocês entenderam o que eu falei? A população mundial, ela ocupa apenas 7% de todo o território de terra do planeta. E a população mundial, mesmo sendo gigante, ela não tem condições de destruir o planeta. E outra, por exemplo, o Brasil. Isso aí é uma matéria isso aí é uma matéria que o Brasil é o lugar mais seguro para se estar. E diante de um apocalipse. Você já parou para imaginar? Por quê? Porque o Brasil tem água, o Brasil é autossustentável, e é por isso que eles estão comprando o Brasil inteiro. Se nós não tivéssemos um governo de esquerda, mas mesmo assim, irmãos, não tem como. A ideia é, por exemplo, a Amazônia já é ensinada dentro dos Estados Unidos, que a Amazônia pertence aos Estados Unidos, né? Você vê, o Trump está querendo o Canadá, está querendo o México e está querendo também a Groenlândia, né? Oh, meu Deus, tadinho do Faustão ter um relógio desse. Então, veja, a gente fica olhando, as pessoas não imaginam, né? A real, irmãos, as narrativas, eu já falei isso aqui para vocês. Se você acha que você é culpado pelo aquecimento global, você está dando uma autorização aos globalistas. Você está dando uma autorização aos globalistas de exterminar você. Então, olha aí, ó, o Olhar Digital lançou uma matéria, ó. Polêmica, não existe aquecimento global, disse Nobel de Física. John defende que o CO2 é benefício para a Terra e que o aquecimento global é uma farsa, gerando reações da comunidade científica. John Clauser foi um dos vencedores do Prêmio Nobel de Física 2022 por seus experimentos inovadores com partícula de luz
na década de 70. Agora, no entanto, está envolvido em uma grande polêmica. Durante palestra em um evento promovido pela Coalizão Depósito da Fé, um grupo de organização católica, o cientista de 80 anos declarou que não há crise climática. Olha aí o físico. Aquecimento global é uma farsa, afirmou o Nobel de Física. Clauser e outros convidados afirmam que o aquecimento global é uma farsa perpetrada em escala global por instituições como Organizações das Nações Unidas. Por mais que isso possa incomodar muitas pessoas, minha mensagem é que o planeta não está em perigo. Eu me considero um negacionista do clima. Disseram-me que isso não é politicamente correto, então eu acho que sou uma pessoa de crise climática, disse ele. E aí ele diz, o Nobel de Física, que nunca publicou um artigo revisado por pares sobre mudança climática, ainda apresentou a própria teoria. Segundo ele, a temperatura da Terra é determinada principalmente pela cobertura de nuvens, e não pelas emissões de dióxido de carbono da queimada de combustíveis fósseis. Dessa forma, as nuvens têm um efeito líquido de resfriamento no planeta e, portanto, não há crise climática. Em junho, Clauser participou de uma conferência sobre ciência da informação quântica em Seul, na Coreia do Sul, onde disse que não acreditava em uma crise climática. A fala ocorreu um mês depois de ele juntar o Conselho de Administração da Coalizão CO2, um grupo que defende que o dióxido de carbono é benéfico para o planeta. Essas declarações vão na contramão do entendimento científico atual. A maioria dos especialistas climáticos concorda que o aquecimento global terá consequências catastróficas para gerações atuais e futuras. E aí vem a reação. A comunidade condenou. Mischerman, cientista climático da Universidade da Pensilvânia, disse que o argumento apresentado por ele é um puro lixo. Daí eles vão desqualificar o John Adrell, professor de ciência atmosférica do Texas, explica que as nuvens, na verdade, amplificam o aquecimento global. Ele lembra que a comunidade científica passou o último século estudando mudança climática e, nesse momento, praticamente tudo o que está acontecendo foi previsto. Então, veja, tem muitos que não concordam em nada. Nada dessa ideia de que o mundo está vivendo um aquecimento global. E eu sempre digo, é um perigo, isso pode ser a minha visão. Se você quiser concordar, tudo bem, não quiser concordar, tudo bem também. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, irmãos. A gente está vivendo num mundo de narrativas. Agora, que eles podem criar uma catástrofe, como um mega terremoto, uma mega chuva, como aconteceu agora no Texas, para dar sustentação à tese deles, eles podem, porque eles têm armas de mudança climática. Então, só que as pessoas, elas acreditam, e eu acho um perigo, vou repetir, quando uma pessoa diz para mim, e eu já fiz esse teste na igreja, eu pergunto na igreja, quem é o culpado pelo aquecimento global? Daí, aquele grupo fala bem forte, somos nós. Meu irmão, me dá até um choque de realidade, quando o povo acredita que eles são o culpado pelo aquecimento global, porque quando a pessoa ela já admite que ela é a culpada pelo aquecimento global, ela está dando uma autorização aos eugenistas de exterminar a população mundial para salvar o planeta. Se é você que está destruindo o planeta, então você deve ser eliminado.
Então, eu digo para vocês, que a mente das pessoas está sendo programada a acreditar em coisas absurdas.